Qual é a igreja que você olha e diz, essa igreja se tornou o exemplo? Qual? Diz, qual? Qual que você pode dizer, fala, não, essa daqui é igual Tessalônica. Primeira Tessalonicenses 1, 2 ao 10, diz assim. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Santo Pai, nesse momento está aberto diante de nós a Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos corações, como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que as palavras possam penetrar os nossos corações, mas não para crescer o nosso conhecimento, para crescer textos decorados, para que possamos argumentar com pessoas o que está escrito, mas para viver, Senhor, para praticar o que a Sua palavra diz. Nos dá força, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a extrair desse texto lições valiosas, valorosas para as nossas vidas. Por intermédio, Senhor, do Teu Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Quando eu estava lendo essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, e especificamente esse capítulo e esse trecho, automaticamente eu percebi e vi, e esse é o título desta mensagem, que é uma característica, ou a característica de uma igreja verdadeira. Quais são as características que uma igreja deve ter? Quais são? Hoje, quando nós saímos na rua, nas esquinas, em todos os lugares, você vê uma enormidade de igrejas para todo tipo. Você tem igrejas com cores escuras, você tem igreja com cores claras, você tem igreja para jovem, você tem igreja para velho, enfim, você tem igreja para todo tipo de gosto. Mas a questão é, será que todos esses lugares, que se chamam igrejas, estão de acordo com a Escritura ou não? Será que o fato de ter um local, que existe ali uma placa, igreja, ou então estão trocando o nome de igreja por comunidade, comunidade tal, será que isso já é o suficiente para dizer que é uma igreja ou não? Então vamos ver aqui o exemplo desta igreja de Tessalônica e vamos trazer para nós importantes lições de como nós devemos ser. Porque a questão hoje, eu sei que isso é bíblico, que devemos ir à igreja, nos reunir com outros irmãos. Mas muitos se esquecem de que igreja ela não é formada de parede. Igreja não é formada de banco, de ar-condicionado, de cantina.
Igreja, o que faz uma igreja são as pessoas. Então nós não somos o corpo de Cristo, somos parte do corpo de Cristo. Porque existem outros irmãos e outras irmãs espalhados mundo afora que também fazem parte do corpo de Cristo. E corpo de Cristo não é parede nem local, são pessoas. Por isso que quando se fala de igreja, a questão é, olha, você é a igreja de Jesus, você é a igreja do Senhor, a questão é, você está nos moldes bíblicos? Você está nos moldes que atende à expectativa de Cristo como corpo dele ou não? Não, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Então, será que você faz parte do corpo de Cristo? Então vamos ver aqui esta igreja dos Tessalonicenses. Primeiro, versículo 5, o início de tudo. Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Primeiro ponto, quando Paulo chega lá em Tessalônica, quando ele vai expor o evangelho ele não é apenas em palavras, ou seja, a pregação, a exposição, a apologia, o estudo bíblico, não é apenas nisso. Teve isso, e isso foi importante, mas não se resumiu apenas em conhecimento. Teve mais do que isso. No versículo 5 ele ainda diz, não somente em palavras, mas também em poder. Em poder. E também no Espírito Santo e em muita certeza. Então se você, marca aí que a gente vai voltar, você for para Atos 19, Paulo chega lá na região de Tessalônica. No versículo, Atos capítulo 17, e no versículo 2 diz, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, durante 3 sábados, Paulo estava ali conversando, argumentando, pregando a eles a respeito das Escrituras. Ele está ali, com o conhecimento que ele tinha, ele está ali argumentando, ele está falando, ele está expondo. Mas no versículo 3 diz, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então ele está pregando a Cristo, ele está falando de Cristo, ele está expondo isso numa pregação expositiva, na argumentação, no conhecimento. Ele está expondo isso. Mas não apenas isso. Ele agora demonstra para as pessoas que o que ele prega, que o Cristo que ele prega é o verdadeiro. E a palavra demonstração, ou demonstrar, não é falar, é fazer. Demonstração é algo que se faz muito mais do que se fala. Então ele demonstrou para eles, mais do que com palavras, o porquê que o Cristo que ele pregava era o verdadeiro. Não diz exatamente qual foi a forma que ele demonstrou, mas talvez curas, expulsões de demônio, coisas aconteceram ali que fez com que ele demonstrasse e ficasse claro para as pessoas que o que ele pregava é a verdade. Que o que ele estava expondo para as pessoas não era um falacioso qualquer, não era palavras jogadas ao vento, tinha algo a mais mediante a demonstração que ele colocava. Então, mais do que conhecimento exposto, existia a demonstração. E lá, com mais detalhes, em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o evangelho foi a eles na exposição, no conhecimento, na pregação, mas também no poder. O poder também estava ali, junto com a pregação, junto com a palavra, demonstrando para eles Cristo, demonstrando para eles que o que ele pregava, que aquele Cristo que morreu, de fato ressuscitou, e que a mensagem era verdadeira, e que ele demonstrava para as pessoas, veja,
O que eu estou pregando não é o que os outros pregam. O que eu estou pregando não é como os outros falam. Os outros falam, mas eles não curam. Os outros falam, mas não expulsam demônios. Veja essas pessoas curadas. Veja essas pessoas libertas. Olha o fruto de Cristo. Ele demonstrava para as pessoas. E mesmo que as pessoas olhassem duvidosas, mediante aos frutos, mediante a demonstração, não tinha como dizer que era irreal. Não tinha como dizer que não, isso não aconteceu. Estava nítido, estava claro. Versículo 5 ainda. A pregação, na exposição, no poder, no Espírito Santo. Uma coisa que Paulo ele fazia, e a igreja de hoje precisa cultivar isso, é que o convencimento de uma pessoa ao erro não é mediante o meu conhecimento, o meu poder argumentativo. Jesus mesmo disse, quando eu for, ele virá o Consolador e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o pecador do pecado não é o pregador, não é o conhecimento que ele tem, a erudição que ele possui, é o Espírito. É o Espírito penetrando no coração dos homens, é que vai convencê-los de seus maus caminhos, convencê-los de seus erros, convencê-los que eles precisam de mudança, é o Espírito. Se você vai lá em Tessalonicenses, em Atos, lá em Tessalônica, no versículo 17, diz que uma multidão de gregos creram naquilo que Paulo pregava, e muitas mulheres principais da cidade. Eles creram, eles entenderam que eram pecadores e que precisavam de Cristo e de uma nova vida. Então Paulo expõe a Escritura, Paulo demonstra pelo poder e o Espírito faz a obra. Paulo está pregando debaixo do Espírito Santo. Paulo está junto com o Espírito Santo. Paulo não está em pecado para que o Espírito Santo se afastasse de Paulo. Paulo não está ali com segundas intenções, querendo lucro. Paulo está ali junto com o Espírito Santo e o Espírito está ali favorecendo a pregação de Paulo e tocando os corações para que eles se convertessem a Cristo. E não apenas isso, versículo 5, ele vai na exposição, ele vai na pregação, ele demonstra no poder, o Espírito confirma e em muita certeza. Quando você, se estivéssemos lá, ouvindo Paulo pregar, você iria perceber a convicção na fala daquele homem. Não havia espaço para dúvidas, não havia espaço para você titubear. Mas será que o que ele realmente está falando é verdade? Não. Aquilo que ele pregava era tão sério, era tão veemente, que mexia com as pessoas, os quais elas largavam tudo. Os efésios, por exemplo, largavam a sua idolatria, queimaram em praça pública os livros de magia, a qual somou uma grande quantia em dinheiro. O que Paulo pregava, a forma como ele falava, a demonstração de poder e o Espírito confirmando, fazia com que as pessoas mudassem suas vidas. Não havia espaço para dúvidas. E era claro, e era nítido. E essa palavra aqui, em capítulo 5, versículo 5, diz, e em muita certeza. Se você for lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Paulo ali estava pregando em certeza, cheio de fé. Ele prega sabendo que a pregação vai gerar fruto, porque aquele que está nos céus tem todo o poder. Aquele que está nos céus não vai frustrar, não vai falhar. Aquele que está nos céus vai tocar os corações e as rótulas dos joelhos daqueles homens se curvarão diante de Jesus Cristo. Ele prega, ele fala, ele coloca e os homens caem de joelhos. Foi o que aconteceu
com a igreja de Tessalônica. Então ele começa chegando lá, não com palavras, pregações, irmão, vamos aqui, senta aí, vamos estudar um pouco a Bíblia. E não. Ele expõe a Escritura, mostra para eles, ele entra na sinagoga e mostra, vocês estão esperando o Messias que já veio. Vocês estão esperando um Cristo que já veio, que morreu e ressuscitou, e ele deu a vida por vocês. Então prova. Aqui está a prova. Meu Deus! E eles se convertem a Cristo. Começa assim. E aí, qual é o resultado disso? Ele chega e ele prega desse jeito. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Se você ler lá, você vai ver que quando Paulo chega lá para poder pregar, existem uns judeus lá, rebeldes, desobedientes, que começam a causar bastante confusão e alvoroço na cidade. De forma que tem um homem lá, Jason, que ele está em casa, ele provavelmente aceitou a mensagem, eles entram na casa desse homem, eles arrastam esse homem para fora. Então, eles aceitam a mensagem que Paulo está pregando, mesmo no meio de tanta tribulação e de tanto problema. E apesar desses problemas, dessas dificuldades, não havia espaço para dúvidas, para medo, tristezas, não. O próprio Paulo diz aqui, vocês imitaram a nós, vocês imitaram a Cristo, de forma que no meio de tanta tribulação, existia em vocês gozo, alegria. Mas não o gozo ou alegria qualquer, ou alegria do mundo, uma alegria passageira. Ele diz, a alegria, o gozo do Espírito Santo. E o que é mais interessante é que quando Paulo chega lá, ele prega, ele fala, automaticamente ele já vê o fruto. Porque Gálatas é claro em dizer, o fruto do Espírito é gozo. Então, automaticamente, quando ele prega para essas pessoas, ele observa que no meio de tanta tribulação, meu Deus, muita tribulação, muita dificuldade, os irmãos vão desistir. Não! Os irmãos imitaram Paulo, eles prosseguiram, eles continuaram. O Senhor, ele queria imitar a Cristo. Cristo levou a coroa de espinhos, eles queriam também sofrer por Cristo. E eles estavam alegres por isso. Não havia tristeza, não havia medo, não havia, será que é o caminho certo? Será que é o melhor a ser feito? Não. Todos estavam alegres. E o que importava era isso. Queremos fazer parte dessa fé, queremos crer, queremos seguir, queremos continuar. Vamos, Paulo, vamos pregar, vamos para cima. E lá estava a igreja avançando cada vez mais. E aí, versículo 7. De maneira, olha só, eles tomaram essa postura, eles tomaram essa decisão, de maneira que foste exemplo para a vizinhança, que fostes exemplo para os familiares, que fostes exemplo para as pessoas no trabalho. Diz que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Acaia é onde ficava Corinto, é onde ficava Atenas. Numa distância de 550 quilômetros da onde Tessalônica estava. Daqui para o Rio de Janeiro. Eles se tornaram, versículo 7, exemplo, padrão, modelo. Qual é o modelo, qual é a marca de igreja que nós temos naquela época? É Tessalônica. Qual é o alvo a ser atingido na igreja, irmão? Essa é como Tessalônica. Porque eles se tornaram um modelo de igreja. Porque veio tribulação, veio dificuldade, veio problemas e eles estão alegres servindo a Cristo. Eles estão contentes, se doando a Cristo. Pegaram pessoas dentro de casa, quiseram matar, quiseram fazer uma arruaça com eles. E eles estão contentes, eles estão alegres, não estão reclamando, não estão murmurando. Que fé é essa, meu Deus? Que fé é essa de no meio da tribulação, da dificuldade, está alegre, está cantando? Como isso? Se tornaram um exemplo, se tornaram um modelo. E aí no versículo 8, porque, olha só, olha como é que é poderoso isso.
porque por vós, ou seja, pela igreja, soou a palavra do Senhor. Para você e eu termos a noção de como a nossa vida ela pode impactar lugares e pessoas que nem imaginamos. Porque aqui ele diz, porque por vós soou a palavra. Mas a igreja ela estava no mesmo lugar. Quem foi pregar o evangelho, quem estava lá era Paulo, era Silas. Eles não mandaram nenhum missionário ao redor do mundo para poder pregar. Mas o exemplo que eles tiveram, a forma como eles viviam o cristianismo, a escritura, a palavra, foi à frente de Paulo. Enquanto Paulo estava indo, as outras igrejas estavam sendo animadas e incentivadas pela igreja de Tessalônica. Olha o que ele diz no versículo 8, no final. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar alguma coisa. Quando Paulo chegava, você sabe da igreja? Não, já sabemos da igreja de Tessalônica já, a fé que eles tiveram, a perseverança, a convicção, não precisava acrescentar nada, porque eles já sabiam de tudo. Já sabiam o que estava acontecendo. Em um mundo que não tinha internet, WhatsApp, e-mail, correio, não tinha nada. Mas o exemplo dessas pessoas fazia com que a palavra ela escoasse e ia a lugares distantes. Para você chegar a 550 quilômetros de distância, naquela época, não era como hoje, 8 horas de viagem de carro. Não era isso. Era dias e dias de viagem. Se você fosse de navio, se você arrumasse ideia de pegar um cavalo ou ir a pé, esquece quanto tempo que você ia chegar. Mas a palavra chegava. João Batista estava lá, distante, escondido no deserto. A Bíblia vai dizer que as pessoas iam até ele para ouvir o que ele tinha para falar. As pessoas iam ao seu encontro. Hoje a igreja tem tanta tecnologia, tanta facilidade, tantas ferramentas, mas não consegue ter o mesmo impacto que a igreja de Tessalônica teve. Não consegue. Hoje, qual é a igreja que você olha e diz, essa igreja se tornou o exemplo? Qual? Diz, qual? Qual que você pode dizer, fala, não, essa daqui é igual a Tessalônica? Não tem, com todo respeito, não tem. Não tem. Por quê? Porque os crentes de hoje não têm tomado a sua responsabilidade. Os crentes de hoje não têm tomado o seu papel dentro da igreja. É fraco, é morno, é cômodo e por aí vai. E aí, o que eu tenho observado, conversei com o irmão Daniel e até com o Rubenaldo, é que nós, quando vamos na rua para evangelizar, as pessoas, elas sempre apresentam as mesmas desculpas. É sempre praticamente a mesma coisa. Você está indo na igreja? Não, estou indo mais à igreja não. Tá. O que houve? Não, porque lá só tem gente hipócrita. Lá só tem gente hipócrita que fala uma coisa e não faz. E é tudo daquele jeito. E por isso que eu não vou mais não. É verdade. Tem muita gente hipócrita. Muito. E está aí os jornais, televisão, está aí todas as pessoas hipócritas. Mas a pergunta é, você tem tomado o seu papel dentro da igreja? Por quê? Porque a igreja, ela é formada de pessoas. E assim como ele é hipócrita, a pergunta é, será que eu não sou um hipócrita dentro da igreja? Porque as pessoas sempre olham para o outro, mas ninguém toma a sua responsabilidade, meu Deus. Ninguém toma o seu papel e ser como essa igreja aqui. Não, eu vou ser fiel, eu vou ser dedicado, eu vou fazer a vontade de Deus. Tribulação, dificuldade, não interessa. Eu estou alegre e eu vou servir a Cristo. Não tem. É só um reclama do outro, é um despreza o outro, é um é assim com o outro. Não tem. E falta-nos hoje, carece-nos hoje de exemplo.
de exemplo. Hoje os exemplos estão aonde? Nos livros, nas histórias. É aí que estão os exemplos. Estou precisando ser incentivado, ver alguém que realmente caminhou e buscou. Aí você tem que pegar um livro de alguém lá atrás e ver, puxa, olha a fé que ele teve, a dedicação que ele... Por quê? Porque hoje ninguém tem. Você não consegue olhar para o irmão que está do seu lado e ver, não, eu vou me espelhar nesse irmão, eu vou buscar fé. Não consegue. Não consegue por quê? Porque hoje nós somos parasitas espirituais. Só fica sugando ali, não dá nada, só suga. Suga. Só quer Cristo para sugar, mas não quer dar nada. Ou seja, não é como uma igreja de Tessalônica. O tempo passa e você observa aí igrejas que têm conhecimento, igrejas que têm pregações expositivas, igreja que chama pessoas, igreja que tem isso, que tem ministério daquilo, mas esses 4 pontos aqui não tem. Não tem. Começa-se desse jeito. Minha mãe dizia uma frase: tudo que começa errado, termina errado. Dificilmente uma coisa começa errado, termina certo. Então a pessoa ela começa a pregar o evangelho para outra de forma errada. Qual é o fruto que ela espera? Fruto certo? Olha como que Paulo apresentou o evangelho por este povo aqui. Exposição da Escritura, poder, Espírito Santo e fé e certeza. E é por isso que esses frutos foram gerados. Por causa do início e da pregação de Paulo. Agora hoje, coitado de nós, dependentes de explicações tecnológicas. Eu estou com dúvida nesse versículo aqui. Vou colocar lá no Google lá para... tem essa e essa explicação. Deixa eu ver mais a qual eu mais me identifico mais com essa. Então essa explicação certa. É assim que funciona. É assim que funciona. Parasitas espirituais. Versículo 9. Ele diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso foi tão impactante. A forma como eles se converteram a Deus, isso foi tão impactante, mas tão impactante que isso foi um impacto gerado na Macedônia e na Caia. E ainda diz no versículo 8, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. Ou seja, lugares mais distantes ainda. A fé desta igreja chegou lá. E isso motivava, impactava, animava os irmãos. Pela maneira como eles conduziam a igreja. E a forma aqui, versículo 9, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Eles deixaram toda a idolatria. Eles deixaram de lado. E as outras igrejas olharam aquilo e falavam, meu Deus, como que eles conseguiram fazer isso? Nós não temos condições de abrir mão disso. Nós não temos condições de abrir mão daquilo. Mas como é que eles conseguiram fazer isso, meu Deus? Com menos recursos que nós, com menos energia que nós, com mais dificuldade e tribulação que nós. Como é que eles conseguiram? Isso é como um tapa na cara. É como um tapa na cara sem mão. Quando pessoas com menos condições que nós, com menos recursos que nós, conseguem fazer mais do que nós. Isso é um tapa na cara. Porque sem palavras, eles dizem que é possível. Que é possível. E aqui não teve para eles joguinhos, justificativas, tentar encaixar para continuar com sua idolatria. Não teve isso não. Para livrar disso, Paulo? Então acabou. Acabou, não vou ficar negociando, não vou ter... Não, mas peraí, Paulo, mas aí é duro. Não teve isso. Vamos jogar fora. Acabou. E tudo isso foi como uma bomba jogada no meio do cristianismo naquela época, no meio da igreja naquela época. Foi algo, como que pode? Como que pode? Agora, será que nós nos convertemos dos ídolos como essa igreja se converteu? Ou será que temos nossos ídolos guardados nos nossos corações? E aí tentamos disfarçar, claro.
O meu ídolo é a minha família. Ó, irmão, aí você chega pro irmão com amor, com delicadeza. Ó, irmão, acho que você está dando muito tempo à família, você está se dedicando muito à família. Não, irmão, mas 1 Timóteo está dizendo. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, eu estou cuidando da minha família, estou dando tempo da minha família. Ainda justifica utilizando o texto bíblico. Mas é uma idolatria. É idolatria. Porque o tempo que ele gasta na família, seja recurso, a disposição, a energia, ele não faz o mesmo para Cristo. Para Cristo é sempre o pior. Ora, se você dá mais para a família e dá menos para Cristo, o que está em primeiro lugar na sua vida? É Cristo? Claro que não. É a família. Mas enrustido com uma capa espiritual. E nós cristãos temos muitos macetes para fazer isso, para tentar justificar no meio da Escritura a nossa idolatria. Só que esta igreja aqui, ela não justificou nem nada não. Essa igreja, ela simplesmente fez. Quando nós vamos parar de analisar a vida do outro e começar a ser o exemplo para o outro? Quando? É sempre muito fácil nós olharmos os defeitos, as falhas, os erros, os problemas do outro. Isso todo mundo tem isso. A gente sempre olha o outro, lá, tá vendo? Você viu lá o irmão, você viu lá a irmã, aquilo ali é... Todo mundo tem isso, todo mundo está aqui, inclusive eu, todos nós temos isso. Mas nós não temos a mesma disposição de ser o exemplo para o outro. Não, será que ele é assim? Será que ela é assado? Porque falta exemplo para ele? Falta exemplo para ela e por isso que ele está assim, por isso que ela está assada? Talvez falta exemplo. Nós não nos responsabilizamos o outro, mas não nós. E aí é fácil, né? Nós lemos aí em Provérbios, é muito fácil nós usarmos a nossa língua para o mal. É muito fácil. Mas é difícil nós usarmos a nossa vida para o bem. É muito difícil. E esta igreja aqui, ela superou as expectativas. Talvez a expectativa fosse uma igreja, vai caminhar ali, mas uma igreja, né? Muita tribulação, muita dificuldade, vai caminhar ali devagarzinho, aos poucos, crescendo muito devagar. Quando Paulo vai olhar, se surpreende. Como é que pode? Quando outras igrejas vão saber do que aconteceu, elas se surpreendem, porque se tornaram o exemplo. Então a pergunta que eu tenho para nós hoje é: você tem sido um exemplo? Esquece o outro, as dificuldades, as lutas, os problemas, esquece. Você tem sido o exemplo para o outro? É isso, essa que é a questão aqui. Eles não justificaram, mas a igreja de Corinto tinha mais recurso, podia ter nos ajudado, podia ter enviado dinheiro, Paulo podia ter ficado mais tempo aqui para nos ensinar, podiam ficar justificando, mas eles iam ser o exemplo se eles ficassem justificando? Não, ia ser só mais uma igreja, coitada da igreja de Tessalônica. Ao invés de justificar, eles foram um exemplo. Eles pegaram, é assim que tem que fazer, Paulo? Então vamos fazer. É isso que a gente tem que deixar, Paulo? Então vamos deixar. E pronto. E isso repercutiu de forma positiva para as outras igrejas. Você quer animar outros cristãos? Você quer despertar outros cristãos? Quero. Seja. Então seja. Seja o exemplo para o seu próximo. Seja para o outro um exemplo, como a igreja aqui, ela foi. E o interessante no versículo 3, versículo 2 e 3, diz que Paulo sempre dava graças a Deus por todos eles, lembrando das orações. Então Paulo vai orar por eles. Aí Paulo vai pensar assim, puxa, mas para orar por eles, eu preciso lembrar desta igreja. O que me vem na mente desta igreja? Vou lembrar da igreja de Tessalonicenses. O que eu vou lembrar dela? Versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Olha que coisa!
Olha a lembrança que Paulo tem da igreja, do trabalho da fé, do amor, da paciência, da esperança em Cristo. Era isso que tinha na mente de Paulo. Ah, vou lembrar aqui do comodismo de vocês, vou lembrar aqui da vagarosidade, vou lembrar aqui das murmurações. Não, ele não vai lembrar disso. A estampa que aquela igreja tem é o amor, é o serviço, é a dedicação, é a esperança em Cristo. E Paulo ia orar por eles para isso. Era uma igreja perfeita? Não, tinha suas falhas, tinha seus defeitos. Mais à frente, capítulo 4, tem lá Paulo exortando, Paulo corrigindo a igreja, mas nessa questão aqui, de no meio da tribulação, nesta questão aqui, de largar os ídolos, de viver para a glória de Deus, meu amigo, não teve outra. As igrejas, elas se incentivaram mediante esse exemplo aqui. Pergunta final: você está disposto? Você está disposta a ser um exemplo? Não é fácil não é eu vou ser um exemplo e amanhã você já é um exemplo. Não é assim não. É com muita luta, com muito suor, com muitas lágrimas, com muita dificuldade. Mas se você tem o desejo de ser um exemplo para o seu próximo, começa hoje. Começa hoje. Começa a mudar o que você tem que mudar. Começa a fazer o que você tem que fazer. Percebeu que tem algum ídolo na sua vida? Não justifica não. Quebra e joga fora. É isso que eles fizeram. Eles pegaram e jogaram fora. Vamos orar.